Foi realizado nesta terça-feira, em Brasília, o workshop Etanol do programa RenovaBio 2030. Durante o evento, foram debatidos políticas públicas, abastecimento e o papel do etanol nesse processo. Lideranças do setor sucroenergético apresentaram tendências e potenciais dos derivados de cana para a produção de biocombustível. O setor estuda como vencer desafios para dobrar a produção dos atuais 28 bilhões de litros por ano para 54 até 2030. O aumento deve seguir a demanda crescente, ainda mais com o acréscimo de mistura de biocombustível no óleo diesel brasileiro. Atualmente, o percentual é de 7% e deve chegar a 20% em até 12 anos. Bom, claro que o Brasil tem condições para isso. Ele já dobrou a produção em menos de 10 anos, há pouco tempo atrás. Mas, nesse momento, há um grande desafio de destravar o investimento em aumento de capacidade. E para sair dos 28 bilhões de litros de hoje para 54 bi em 2030, que nós estamos falando aí de um tempo curto, né? Estamos falando de 13 anos praticamente. Nós teremos que expandir capacidade mesmo de produção, né? Não basta o crescimento associado à capacidade que está aí já instalada. E para isso nós temos que quebrar essa inércia, vamos dizer assim, né? Essa barreira de novos investimentos que existe ainda no setor. Os debates vão subsidiar o conteúdo de uma carta que será entregue ao ministro de Minas e Energia para o aumento da produção de biocombustíveis. O setor quer definir eixos estratégicos, como o papel dos biocombustíveis na matriz energética, além de regras de comercialização, sustentabilidade e o desenvolvimento de novos produtos. Nós precisamos da integração melhor entre o governo federal, no caso o Ministério de Minas e Energia, que é o responsável pela edição de políticas públicas, e o próprio setor privado. O que nós escutamos aí das mais diversas entidades é que nos últimos anos esse setor não sofreu nenhum tipo de estímulo para que pudesse voltar a investir e aumentar a sua produção. Inclusive nós estamos vivendo uma queda de produção do ano passado para esse ano e nós temos compromissos assumidos com os organismos internacionais, como é o caso da COP21, de poder elevar a nossa produção, que esse ano deve fechar em torno de 27, 28 bilhões de litros para próximo de 50 bilhões de litros em 2030. E se não for feito através de uma política pública bem tocada, organizada pelo governo, o setor privado, evidentemente, não se sentirá animado a poder fazer esses investimentos. A CNA tem acompanhado a formulação das reivindicações. Após a entrega do documento, haverá consulta pública e aos órgãos de regulação. Há talvez necessidade de que algumas medidas legislativas possam ser necessárias. Algumas questões sobre regras de comercialização, isso, a própria discussão com as entidades reguladoras, de um lado a ANP sobre combustível, de outro lado a ANEEL, agência reguladora do caso de energia, pode determinar isso. Então, talvez seja necessário que algumas medidas legislativas de lei tenham que vir. Mas, de qualquer forma, o programa já estará estabelecido. E aí o desafio é fazer a sua implementação.